Urros na estrada. Me chamo Iago, tenho 19 anos e moro em Mauá, no ABC Paulista. O relato que eu venho contar aconteceu entre os meses de junho e julho de 2009. O lado paterno da família da minha avó vive em uma pequena cidade no norte de Minas Gerais, chamada Brasília de Minas. Sempre foi comum que eu viajasse com os meus avós para lá, desde muito pequeno, pois sempre morei com eles. Para contextualizar, essa parte da minha família tem uma condição financeira bem melhor do que o restante da família. Ao menos vivem como se tivessem. Portanto, todos os anos a família realiza uma festa apenas para aqueles com sobrenome, ou seja, uma festa exclusiva. Não é comum que nós daqui participemos, não somos tão próximos assim, e para ser sincero, não nos sentimos à vontade. Entretanto, no ano de 2009, meus avós resolveram que queriam que todos da nossa família fôssemos à festa. Assim viajamos, eu, meus avós, a minha mãe, minhas duas tias e os recentes namorados das duas. Hoje em dia, ambas estão casadas com os mesmos rapazes dessa época. No decorrer da viagem, não notamos nada fora do normal, apenas algumas coisas estranhas aqui ou ali, mas nada impactante. No entanto, havia uma distância entre o local da festa, que seria realizada em um dos sítios da família, e uma outra pequena cidade, onde a minha bisavó vive até hoje. Para percorrer este caminho, existe uma estrada de terra com aproximadamente 30 quilômetros de extensão entre a cidade maior, Brasília de Minas, e a cidade onde a minha bisavó vive, sendo que o sítio fica aproximadamente na metade do caminho entre as duas cidades. Não me recordo muito bem, mas acredito que já tinha acabado a festa e estávamos há uns dias na cidade onde a minha bisavó reside. Em dado momento, acontecia uma festa na cidade maior, onde os meus tios, tias e a minha mãe decidiram ir. A festa aconteceria à noite, mais ou menos a partir das 20 horas. Naquela idade, eu já tinha viajado para lá umas 2 vezes somente com meus avós, e nunca havia tido problemas com isso. Porém, nessa ocasião, por algum motivo, eu não quis de maneira nenhuma ficar longe da minha mãe. Logo decidiram me levar junto. A festa iria até a madrugada. Fomos todos no mesmo carro. Em certo momento, a estrada já estava escura. Só se via o breu da noite e as árvores que fechavam o céu. Naquele momento, eu não estava me sentindo confortável. Hoje em dia, com a minha idade, sou bastante cético com absolutamente tudo. E mesmo às vezes que sinto medo de alguma coisa supostamente sobrenatural, não é algo que me impacta. Consigo manter a racionalidade e enfrentar, caso seja necessário. Entretanto, quando mais novo, era bastante diferente. Eu era aterrorizado por absolutamente qualquer coisa. Temia qualquer coisa que não fosse da minha compreensão. E naquele momento, o cenário possuía todas as características para me deixar completamente trêmulo e amedrontado. Aproximadamente 10 minutos depois da partida, o meu tio, que estava conduzindo o carro, parou bruscamente e todos ficamos sem entender. No mesmo instante, ele pediu que fizéssemos silêncio, de maneira que pude prestar atenção em algo que até o momento não fazia ideia do que fosse. Assim que o silêncio tomou conta do carro, eu pude ouvir, provavelmente, o som mais bizarro da minha vida. E a pior parte é que não foi ouvido somente por mim. Era um grito. Não era apenas um grito, e sim urros, como se aquilo que tivesse reproduzido o som o tivesse feito com todas as suas energias e da forma mais bizarra possível. Naquele momento em que todos paramos para ouvir os urros, eu pude ver o medo e confusão na face de todos ali presentes. Nessa hora, o medo tomou conta de mim de uma maneira tão intensa, algo que eu nunca havia sentido, e para falar a verdade, até hoje não senti. Tudo que eu consegui fazer foi deitar minha cabeça no colo da minha mãe e logo em seguida, poucos segundos depois dos primeiros barulhos, apagar. Como que um desmaio ou como se o meu corpo simplesmente tivesse sido desligado. Somente fui acordar horas depois, na casa de uma prima da minha mãe. O sono havia sido tão forte, tão pesado, que nem ao menos senti me tirarem do carro e me colocarem no sofá. Para ser sincero, exceto pela minha parte, que até então era uma criança, portanto não costumava pensar de forma racional,
Acredito que todos ali acreditavam que o ocorrido se tratava de algum crime ou problemas familiares pelas redondezas, e não havia muito que ser feito por aqueles que estavam comigo. No dia seguinte, já de volta ao local onde a minha bisavó vive, meu tio precisou acompanhar minha avó até a cidade grande para que ela pudesse resolver algo que eu não tenho conhecimento. No caminho de volta, só estavam os dois presentes no carro. Ainda com céu claro, meu tio pôde reconhecer o local do ocorrido por algumas características ao redor e já havia contado o ocorrido para os familiares. Nesse momento, a minha avó pediu para que ele olhasse um pouco mais adentro da mata, em uma área um pouco mais aberta. Era possível ver algumas poucas lápides, algo como 3 ou 4, sem registros, nomes ou qualquer coisa do tipo. Na exata localização dos urros, havia um cemitério de beira de estrada. Nessa hora, meu tio relata que nunca sentiu medo como sentiu ali. Esse ocorrido até hoje é contado na família. Muitos outros casos aconteceram principalmente com a minha avó. Por outro lado, além deste caso isolado, nunca presenciei nada ou ouvi. Não desacredito que o sobrenatural exista, pois não gosto de ter certeza de nada quando estamos falando sobre aspectos além da compreensão humana, sejam eles científicos ou sobrenaturais. Apenas não fazem sentido para mim. Então, acredito que sempre que algo que poderia ter sido interpretado como sobrenatural por algumas pessoas, eu prefiro buscar alguma explicação lógica. Inclusive, é costume que eu faça isso enquanto ouço os relatos. Perdão pelo texto longo, mas precisava tentar transmitir o ambiente e medo que passei. Agradeço por ler o meu relato e continue com esse trabalho. Me acompanha todos os dias nas manhãs e noite. Esse relato foi enviado pelo Iago, que mora em Mauá, São Paulo.